Retornamos hoje com a satisfação imensa de receber um brilhante advogado, que é o Dr. Rogério Donizete Campos de Oliveira, um advogado magistral, um advogado competente, um advogado que fala bem e conhece o assunto, esse do lobby que nós estamos discutindo hoje. Bem, Rogério, eu vou lhe fazer uma pergunta então. Como o lobby está inserido dentro das leis do Mercosul? Por que é interessante nós pensarmos em termos de Mercosul e não em termos dos Estados Unidos da América, da Europa ou da África? Dentro do Mercosul, a nossa realidade regional, e nós nunca podemos fugir dela, encontramos concentração de riqueza, exclusão social, problemas de saúde, educação, segurança, problemas de moradia, problemas de toda a monta que são muito parecidos. Sim. Então, dentro desse grupo, nada mais é do que um grupo. Os interesses são divergentes. Mas, para que nós possamos aplicar as leis, uma lei transnacional, nós temos que pensar nos grupos internos, grupos externos. Grupos de empresários brasileiros, grupos de empresários argentinos, uruguaios, paraguaios e agora a Venezuela. Como nós podemos fazer uma legislação segura que faça com que o empresário brasileiro atue na Venezuela, atue na Argentina? Temos que construir, e o que é de interessante, que nós não temos uma lei no Mercosul sobre lobby. Um grupo econômico que praticamente pega todo o hemisfério sul, as partes do nosso continente, que não tem a transparência. Quando se fala em lobby, a transparência. Como é que isso pode gerar tranquilidade para os empresários, para os grupos financeiros, econômicos? Dentro da nossa região, e o Mercosul é dividido em um país observador, que é o México, em países associados, que é o Chile, Colômbia, Bolívia, Peru. Eu só encontrei a lei de lobby no Peru. Poxa. Né? Talvez lá pela localização em que ele se encontre, por fatos sociais das empresas que vão para lá se estabelecerem com regras claras e determinadas. Então, não existe lei de lobby no Mercosul. Mas me diga uma coisa. Mas existe um forte grupo de pressão. Vamos exportar carros para determinados países sem pagar impostos, daquela lista de 100. Então, tem toda uma movimentação empresarial nesse sentido. Então, este ato é pré-existente no sentido de não colaborar com a transparência? Sim, porque o que o empresário quer no investimento dele? Primeiro, ele quer lucro. E não tem vergonha nenhuma em ter lucro. Trabalhamos para lucro mesmo. Claro. Mas eu tenho que ter segurança e transparência na gestão daquilo que os governos fazem. Eu não posso ir para um determinado país, uma determinada realidade, e depois, com milhões e milhões de investimentos feitos, essa realidade simplesmente acaba sendo pulverizada por interesses outros, por interesses de grupos de interesses, grupos de pressão que fazem lobby e mudam essa realidade. Isso é inadmissível. Isso é um dos pontos fundamentais para que nós possamos reativar o Mercosul no grande bloco econômico que ele pode ser. Então quer dizer que isto, nós podemos dizer que é um momento de deficiência, não é, nessa conquista do Mercosul? Sim. Ou nós colocamos isso de uma maneira complexa e séria, ou simplesmente eu acho mais fácil a gente abandonar essa ideia. Certo, muito bem, bem colocado. Bem, Rogério, vamos dar continuidade agora. Eu gostaria que você informasse o telespectador a respeito de como um lobista atua. Você já fez isso no primeiro bloco, mas eu gostaria que você se expandisse um pouco mais. Tem algumas técnicas que o lobista utiliza. A primeira delas é verificar o problema que o cliente tem. Verificando o problema, ele percebe o interesse que o cliente tem. Eu vou colocar como um cliente porque eu coloco o lobby como um negócio. E por que eu coloco o lobby como um negócio? Só nos Estados Unidos da América, em Washington, a principal indústria que existe é a indústria do lobby. Uma indústria que fatura 3,4 bilhões de dólares ano. O maior escritório de lobby dos Estados Unidos... Mas é transparente, não é? Transparente. À luz do dia, tudo à luz do dia.
Muito Ele bem. atua onde ficam os escritórios de lobby, na Rua K, no centro, no centro, mais um pouco para oeste, dentro da cidade de Washington. Lá é uma Rua K, né? Rua dos Lobistas. E esses lobistas, eles fazem alguns procedimentos. Eu trouxe de lá alguma coisa. Primeiro, você verifica o interesse. Depois, os problemas pertinentes. E aí você cria um cenário político favorável para que o seu interesse ele acabe decolando, digamos assim. Mas para você fazer isso, primeiro, você tem que ter um profundo conhecimento do processo legislativo, da realidade social, econômica e cultural. Você precisa saber os meios com que os quais o executivo, o legislativo e o judiciário atuam. Quais são as formas de se chegar a quem realmente decide. Tendo esse quadro, esse prisma aberto, você traça um plano de ação. É interessante no lobby que o lobby ele pode se dar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Quando você identifica um empecilho, você se defronta com uma pequena dúvida. O que fazer com ele? Absorvê-lo ou enfrentá-lo? O lobby tem uma técnica muito interessante. Você nunca desiste do seu inimigo. Nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. O que você faz? Você tenta isolá-lo. Você isolando ele, dentro daquilo que você sabe, da realidade política, econômica, social, você vai atrás dos seus objetivos. Você vai traçando passos, você vai traçando estratégias. Hoje, com a rede social, fica muito fácil você influenciar nas opiniões de uma pessoa. Hoje, com as redes sociais, você já faz a pessoa pensar, ou positiva ou negativamente. Mas, acima de tudo, o lobby não é vender facilidade. O lobista ele não vende facilidade, ele vende mensagens consistentes. Só que ele não desiste nunca do seu objetivo. Né? Você é persistente. A persuasão é uma técnica de política que faz com que aquele que fique no seu caminho, você transpasse por ele. Por exemplo, nós podemos observar, né, dentro disso um grupo de interesse. Por exemplo, uma conceituada empresa de refrigerantes gasosos dos Estados Unidos, ela ia perder em determinado estado norte-americano os benefícios que tinha. Por quê? Porque o consumo desta bebida, com muito açúcar, ela fazia com que as crianças engordassem muito. O que essa empresa fez? Atuando só como um grupo de interesse. Vamos mudar essa realidade. Vamos colocar academias dentro das escolas, academias nos bairros e fazer programas de saúde. Vamos fazer uma fundação para vender as nossas ideias. E as fundações, têm estudos a respeito disso, que 70% dos estudos que determinadas fundações fazem são tendenciosos para aqueles que contribuem para o estudo. Sim, claro. Então a gente tem que olhar com muito dedo. Mas o objetivo era vender a mercadoria. O objetivo era vender a mercadoria. E tanto fez que essas outras ações, implantando os programas médicos, que eles conseguiram fazer com que não se mexesse na alíquota. Um grupo de pressão hoje, por exemplo, a gente pode falar do Uber. O aplicativo Uber é um grupo de pressão. Assim, foi bom você tocar nesse assunto. Eles estão com um produto, eles estão com um aplicativo e eles vão para frente. Né? E você acha que vai dar certo aqui no Brasil o Uber? O Uber ele tem algumas estratégias que são muito boas de lobby. Por exemplo, ele, num momento de crise, ele levanta uma bandeira dizendo que ele vai empregar 30 mil pessoas. O que ele faz, esse grupo de pressão? Primeiro ele entra no mercado e fala, eu quero existir, eu tenho interesse em ganhar dinheiro ali. Né? Não tem uma legislação aplicada no meu caso, eu posso ir. Mas é interessante essa ideia, porque em direito público é diferente de direito privado. Né? Em direito privado você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Em direito público você só pode fazer aquilo que a lei determina. Lógico. E direito urbano, direito de transporte, permissão, concessão, me parece que está na seara, não, me parece que não está na seara do direito privado. Não, mas é um grupo de pressão que vai nos vereadores, o governador do Distrito Federal já se manifestou sobre o tema, ou seja, ele está tentando. Vamos ver se consegue ou não. E, em compensação, ele entra em confronto direto com outro grupo de pressão, que é dos taxistas. Taxistas, exato. Né? Exato. Que tem a profissão regulamentada, que tem que ter um carro novo, que tem que fazer curso, que não tem ter ficha criminal.
mas são grupos de pressão que estão se enfrentando para chegar a tese, síntese e antítese. Eles vão obrigado a ter um alvará da prefeitura. E é obrigado a ter um alvará da prefeitura. Ou seja, se tem alguém que está dentro da legalidade, me parece que não é um aplicativo. Não, é o taxista mesmo. E também temos o lobby, assim, digamos assim, dessas técnicas de lobby, o prato do dia, o lobby da maconha. No Uruguai. No Uruguai não só, da maconha. Estamos aí, o Supremo Tribunal Federal está com essa matéria em pauta. O ministro vota, ministro pede vista, ministro vota, ministro pede vistas. O que acontece? Quais são esses argumentos, essa resistência que o lobista da maconha está enfrentando? Primeiro, ele não conseguiu acesso na Câmara dos Deputados, não conseguiu acesso no Senado Federal. O Congresso Nacional se fechou sobre o pálido argumento a sociedade brasileira não está preparada para discutir a legalização da maconha. É um argumento um tanto quanto arrogante. Sim. A sociedade brasileira não está preparada para discutir? Somos todos analfabetos, não sei, não gostei. E depois ele vem com essa técnica de argumentação falando, nós já perdemos as guerras para as drogas. A liberação da droga não aumentará os crimes. O tráfico de droga diminuirá. E vai fazendo uma série de eloquências para ver, nossa, realmente a coisa é boa. Não seria um proselitismo isso? Sim, seria. Até porque ele fala no final nos princípios da liberdade. Nós temos a liberdade de tomar a nossa vida como queremos. Se a gente quer se drogar, a gente droga. Se a gente quiser beber, a gente bebe. Se a gente quiser... Eu acho isso interessante, Está até na primeira emenda da Constituição norte-americana, o princípio da liberdade. Só que a sociedade está preparada para suportar isso. Aqueles que não estão preparados, E aí vem o Supremo e fala, olha... Aqui no Brasil é complicado. Vão ser 3 gramas, vão ser 6 fêmeas, não pode ter um macho, porque senão já se transforma em 7 fêmeas, 25 gramas. Me parece que primeiro não é o palco do Supremo Tribunal Federal está fazendo isso. E outra coisa, a necessidade de uma infraestrutura para isso. Exatamente. Que nós não temos. Por mais que o Supremo Tribunal Federal às vezes avança e retroage em alguns momentos no ativismo judicial, o lobista entendeu isso. Se nós temos uma porta fechada legislativa, vamos para o judiciário. E como começou isso? Então, eu tenho uma pergunta a você, lógico, o judiciário. Existe lobby no Poder Judiciário? Você continua com o seu raciocínio, por favor. Sim. Mas existe lobby no judiciário também? A formatação... Você já colocou que no Legislativo tem, no Executivo tem. Então, no Judiciário especificamente, por favor. Se nós olharmos a formatação e esse ponto específico do Supremo Tribunal Federal, que são 11 ministros indicados pela Presidente da República, depois com a aprovação da sabatina no Senado Federal, primeiro, por que eu vou... não vou colocar nem o constitucionalista, mas o que aquele que pretende ao cargo de ministro ele deve ter. Ele deve ser amigo do presidente, deve estar nesse grupo de pressão, nesse grupo de influência. Você acha que a amizade, então, ela influencia e valoriza mais o lobby? Olha só a pergunta que eu faço. Sim, entendo. O lobby é conhecimento e transparência. Dentro desse conhecimento que o lobby traz, a variedade de portas abertas que tem no seu caminho te facilita, de sobremaneira. Ser amigo, não precisa nem ser amigo do ministro, Conhece um amigo do ministro, não estou falando nem do ministro do Supremo Tribunal Federal, por favor, não me entendam mal, mas vou falar de um secretário qualquer. Não tem problema nenhum, pode falar. Rogério, veja, eu vou te explicar. Esse é um programa Direito e Justiça em Foco, que o objetivo dele é informar bem a sociedade, não importa como. Não importa como, nós temos que informar. Se você acha que houve algum lobby nesse sentido, pode colocar. Eu assino embaixo, porque conheço você. Não, eu colocaria que o lobby ele existe dentro do Supremo, para levar determinadas pessoas, até porque faz parte do jogo da democracia. Sim, do Poder também. Judiciário. Levar. E também temos, nos outros tribunais, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, que tem 11 desembargadores federais, 11 desembargadores estaduais,
e os outros 11 cargos de ministros são divididos entre membros do Ministério Público e da OAB. Há uma influência política na composição da Câmara. Sim, claro que há. Claro. Né? Agora, sobre as decisões, é interessante, por isso que eu pego esse lobby da maconha, o primeiro baque da lei antidrogas foi uma decisão do Supremo falando, olha, nós podemos discutir a liberação da maconha. Antes era tudo proibido. Proibido, é. Não podia, senão era apologia ao crime. Passamos, agora podemos discutir liberdade de expressão e tal. Vamos discutir. Vamos ganhar a rua. As marchas da maconha. Ou seja, a população, antes que era tudo proibido, ela já passou a discutir. Ela já começou a pegar cognitivos, prós e contras, né? Até uma revista de grande circulação, ela se manifestou a respeito disso. Não vamos enrolar, maconha faz mal. Outros falam, não, mas tem estudos no Uruguai. A população do Uruguai é de 3,2 milhões. Exatamente. Né? Isso aqui cabe no máximo chega a 4. Isso aqui, no máximo chega a 4 milhões de habitantes. Se nós colocarmos 4 milhões de habitantes dentro da cidade de São Paulo, o que vai acontecer? E tirado de todo mundo. Vai ser a cidade ideal. Com 4 milhões de habitantes aqui vai ser um show de bola. Opa. Né? Então, me parece, pequenas, né? São pequenos laboratórios de ensaio que se fazem para ter argumentos de autoridade. Certo. No Uruguai não se sabe se deu certo ainda. Isso é a esquizofrenia que a maconha pode causar a longo prazo, a gente só vai descobrir daqui a 10, 20, 15 anos. Claro. E eu não sei se os impostos arrecadados com a venda desse produto vão ser suficientes para sanar um sistema de saúde deficitário. Mas voltando ao assunto. Primeiro, dentro do Supremo Tribunal Federal foi autorizado a liberdade de expressão, coisa que foi vedado pelo Poder Legislativo. Posteriormente, vamos legalizar ou não a maconha? Essa é uma discussão que não deveria estar no Supremo Tribunal Federal. Né? O Supremo Tribunal Federal, ele não legisla. Não legisla. Né? Se a gente for uma repartição de funções, de poderes, ele não pode determinar se são 3 gramas, 25 gramas, a determinadas óticas. Então, o lobista vem desse quadro, e dei um exemplo claro, verificou uma brecha. Só para você ter uma ideia, o crime organizado no mundo, com drogas, ele tem 8% do PIB, que dá mais ou menos perto de 600 bilhões. Esse crime organizado, quem você acha que vai pegar esse mercado? É quem já tem know-how. Claro. Tem know-how e tem 600 bilhões em caixa por ano. Você acha que a indústria farmacêutica ela pode entrar nesta conquista? A indústria farmacêutica, em maior ou menor grau, ela já atua no mercado de drogas, né? Tanto que a diferença entre uma droga e um remédio é a dosagem. É a dosagem, né? Então. Eu acredito que não. Não, né? Não, eu acho que é um outro mercado, é um mercado mais porque seria underground. Seria de grande credibilidade. Sim, mas porque aí você afastaria o quê? Você afastaria o tráfico. Não é? Porque o tráfico nós temos que tomar muito cuidado porque ele é bastante perigoso. Mas vamos seguir adiante, vamos dizer da seguinte forma. O lobby compete com os partidos políticos em força política e de articulação, então? Sim, o lobby, o grupo de pressão e o partido político, eles são forças de resistência. No Brasil ainda, o lobby ele não foi regulamentado por um único motivo. O lobista, ele atua frontalmente no mesmo espaço político daquele que é eleito. Sim. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, por isso que é necessário trazer uma pequena informação de maneira rápida e sucinta. O sistema eleitoral nos Estados Unidos, a cada 2 anos o congressista é eleito. E ele é eleito por uma base sólida, com financiamento sólido. Aqui no Brasil, não. Você já começa a saber quem é um político antes da eleição, porque a eleição para vereador custa por volta de 5 milhões, para deputado estadual quase 10, e depois o céu vai ser no limite. Então os partidos políticos, eles têm que angariar muito dinheiro. Em dose homeopática. Sim, exatamente. Porque aquele político que decide, ele teria o lobista para lhe fornecer informações para a sua atuação. Agora, se ele vai competir
E muitas vezes eu vejo até um lobby positivo dos nossos deputados, vamos colocar uma fábrica da Ford aonde? Todos os deputados de uma determinada região se alinham, vamos trazer a Ford para cá, para o nosso município. Sim. E isso não deveria ser função, acredito eu, de um deputado. O deputado ele tem que ver uma visão mais macro. Deveria ser a função do lobista. Nesse sentido, nós não corremos o risco de conquistar, através do lobby, um ponto negativo que é a corrupção? Em rápidas palavras, porque eu já estou encerrando o programa, meu querido amigo. Começamos com Kant falando do mundo dos fenômenos. Eu vou terminar com Kant também. Dizer o seguinte, uma frase que é atribuída a esse filósofo. O que você não puder fazer, aliás, o que você não puder falar que fez, você não deve fazer. O que você não puder falar que fez, você não deve fazer. A transparência do homem público deve ser essa. Como é que você conseguiu isso? Não posso contar? Então você não pode ser político. Tem errado, tem pichuleco no meio. Tem pichuleco no meio. Exatamente. Olha aí, telespectador. Esta é uma palavra atualíssima no Brasil, não é? E nós devemos respeitar bastante aquele quem fala. Eu agradeço muito a você, meu querido amigo Rogério, porque já sabia da sua capacidade intelectual, já sabia do volume, não é, de conhecimento que você tem. Então, isso para mim foi muito importante. Eu aprendi com você hoje também, porque nós sabemos que aprendemos diariamente. Não é? Não devemos dizer sabemos tudo, porque aí então nós entramos naquele círculo do reativo. Não é? Então, nós vamos entrar na expansão do proativo. Vamos aprender cada dia mais. Eu queria então que você apresentasse as suas considerações finais para que eu possa encerrar o programa. Eu agradeço a você, aos seus telespectadores, que é um público diferenciado, um público de qualidade. Por isso que eu trago essas informações que acredito serem extremamente relevantes. A transparência no Brasil é assunto de primeira necessidade. Só com transparência nós vamos poder fazer o Brasil um país adiante. Não enfrentarmos o que vem se colocando nas redes sociais. Dorme, dorme, gigante. Foi apenas um sonho. Não, essa realidade não é nossa. Nós somos gigantes, nós vamos crescer. E o Brasil é e vai se tornar um grande país independente de qualquer coisa. Obrigado. Para encerrar o programa de hoje, toma emprestada as palavras do sábio filósofo Aristóteles. A política não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de fazer justiça. Portanto, agradeço imensamente o nobre colega Dr. Rogério Donizete Campos de Oliveira por apresentar considerações tão importantes para enaltecer a democracia do país. E esta mensagem que você passou agora nas suas considerações finais, Rogério, foi muito importante, porque o povo brasileiro, a sociedade brasileira, necessita de ouvir estas palavras, palavras boas, palavras sensíveis no tocante ao engrandecimento do país. Muito obrigado, Rogério.